Prezados irmãos, prezadas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola dominical aqui da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Nós estamos desenvolvendo por meio das aulas virtuais da escola dominical o tema Igreja Diaconal, o amor em ação. E o título da aula de hoje é Diaconia, amar por meio da paz de Cristo. E antes de iniciarmos esta aula, nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão pelo Teu amor, pela Tua presença que é consoladora, fortalecedora em nós. A nossa gratidão, ó Pai, pelo estudo da Tua Palavra, por meio da ação do Teu Santo Espírito que ilumina a nossa mente, edifica a nossa vida, e que assim, ó Pai, por meio de tudo aquilo que nós refletiremos neste momento, possamos ser alcançados pelo Teu Santo Espírito e possamos também ser motivados, ó Pai, a viver e a agir em conformidade com a Tua vontade. Abençoe a Tua igreja, abençoe, ó Pai, o mundo em que nós vivemos e que possamos sempre ser instrumento nas Tuas mãos para testemunhar e proclamar do Teu amor e da Tua graça a todas as pessoas. Fica conosco, Senhor, em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Diaconia. Amar por meio da paz de Cristo. Como já enfatizado até aqui nas aulas anteriores, diaconia significa servir. Servir a quem precisa de ajuda. Diaconia significa auxiliar, significa prestar socorro, significa suprir a necessidade de quem está precisando, de quem está sofrendo. Diaconia significa agir no sentido de aliviar a dor, o desespero, a preocupação de quem passa ou se encontra numa situação de dificuldade, de vulnerabilidade. Nós, cristãos, exercemos a diaconia porque esta é a vontade de Deus para conosco, para com a sua igreja. É isso que nós aprendemos quando olhamos para Jesus, lemos os evangelhos e nos certificamos das palavras, das ações, do ministério de Jesus em relação às pessoas que sofriam naquela realidade. Jesus foi diácono por excelência e nós que somos seus seguidores, discípulos e discípulas, devemos olhar para o Mestre Jesus e, neste sentido, imitá-lo. Outra coisa importante que nós já vimos ao longo das aulas dadas até aqui é o fato de que a diaconia sempre esteve presente na vida da igreja. A igreja de Cristo, ao longo dos séculos, testemunhou, viveu o evangelho de forma diaconal. A igreja testemunhou a graça de Deus, o amor de Deus para com as pessoas que sofriam, mediante a sua prática, mediante as suas ações. Nós vimos isso, por exemplo, a igreja no período da patrística, uma igreja diaconal. Na Reforma Protestante encontramos a igreja diaconal, a própria história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós também percebemos uma igreja diaconal. Vimos também nas últimas aulas deste curso que a diaconia é a prática cristã do amor de Deus para todas as pessoas. Vimos também que nós não praticamos a diaconia sozinhos, pelo contrário, é uma prática coletiva, é uma prática comunitária. Nós realizamos a diaconia ao lado de outros irmãos e irmãs. E no domingo passado aprendemos sobre a diaconia por meio da escuta ativa. Hoje, a nossa aula tem por objetivo destacar a relação entre diaconia e paz de Cristo Jesus. E antes de desenvolvermos tematicamente, eu quero ler alguns versículos da Palavra de Deus,
Versículos estes muito conhecidos em relação à paz de Cristo. E desses versículos extrair o ensinamento prático, vivencial para todos nós. Em primeiro lugar, ao ler a Bíblia sobre o tema da paz de Cristo, nós aprendemos que a paz é dádiva de Jesus para todos nós que somos seus discípulos. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós também aprendemos que, por meio da leitura da Bíblia, que a paz de Deus se faz presente em nosso coração. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, no 7º versículo, diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Nós aprendemos também que a paz de Deus, a paz de Cristo, é promessa divina para todos nós que somos seus filhos e filhas. No texto da bem-aventurança, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A paz de Cristo também serve para nortear as nossas decisões. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E por fim, nós aprendemos que a paz de Cristo deve também nortear os nossos relacionamentos e nossas ações para com todas as pessoas. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 18, o apóstolo Paulo também escreve: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Né? Essas são as lições extremamente importantes para a nossa vida, extraídas da palavra de Deus por meio de versículos que todos nós conhecemos, temos uma certa familiaridade. E esses versículos também nos ensinam que os cristãos são portadores da paz. A paz de Deus está na vida, está no coração, está na mente, está nas ações dos cristãos, isso por meio da presença e da bondade de Deus para conosco. E se a paz de Deus se faz presente em nós, nós então devemos também promover a paz de Cristo no mundo. Somos agentes da paz de Deus, testemunhamos de maneira concreta a paz de Deus no mundo em que nós vivemos. É por isso que, assim, a paz de Cristo tem a ver tanto com a diaconia, como também com a missão da igreja no mundo, na realidade, no contexto em que nós estamos inseridos. E para tratar da relação entre diaconia e paz de Cristo, que é o que nos interessa nesta aula, e ao mesmo tempo motivar você para que exerça a diaconia, considerando esta relação, né, diaconia e paz de Cristo, eu quero tomar como base a seguinte afirmação e chamo a sua atenção para ela. A diaconia favorece a paz. A diaconia favorece a paz. E a paz enriquece. A paz enaltece a ação diaconal. Antes de nós nos aprofundarmos nesta afirmação feita, eu quero dedicar alguns minutos da nossa aula para tratar do conceito e do significado de paz nas Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento,
A palavra hebraica para a paz é shalom. E no grego bíblico, Novo Testamento, a palavra para a paz é eirene. Sobre a palavra shalom, quero destacar algumas considerações sobre o seu significado, suas características. Significado e características essas que também estão presentes na palavra eirene, paz, no Novo Testamento. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, shalom é um modo de saudação. Ou seja, era muito comum, muito frequente, cumprimentar a outra pessoa desejando a paz de Deus, desejando o shalom. Shalom era uma maneira de cumprimentar, de saudar a outra pessoa e desejar o bem para a vida desta pessoa. Em segundo lugar, a origem do shalom é Deus. A origem do shalom é Deus, ou seja, a paz que nós desejamos para o outro, que nós cumprimentamos o outro, é de Deus, vem de Deus para a vida humana, para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Assim, shalom representa as bênçãos de Deus, né, associadas à presença dele na vida da pessoa. Shalom é sinônimo de bênçãos, de coisas boas, da bondade de Deus na vida de uma pessoa. E esta paz vem do alto, vem de cima, é bênção, é bondade de Deus para todos nós. Em terceiro lugar, o significado de shalom é tão rico, mas tão rico, que nenhuma palavra humana é capaz de esgotar, é capaz de atingir o alcance, é capaz de descrever completamente o significado de shalom. Nenhuma palavra humana é suficiente para indicar, para tratar o amplo sentido, significado, a riqueza que shalom, que a paz de Deus tem para com a nossa vida. Nesse sentido, shalom então significa vida plena. Shalom significa saúde, alegria, prosperidade, mas não a prosperidade como nós ouvimos tanto nos nossos dias, né? No sentido de ficar rico, né? O conceito de prosperidade na Bíblia é outro, né? É prosperidade no sentido de bem-estar, de vida plena, de qualidade de vida, bem-estar em todos os âmbitos da nossa vida, né? Eu penso que a palavra shalom está presente, né, guardadas as devidas proporções, né, a palavra shalom está presente quando nós damos os parabéns para uma pessoa quando ela completa mais um ano de vida, né. Geralmente nós parabenizamos, né, o aniversariante, a pessoa que está fazendo aniversário no seguinte sentido, né? Olha, muita saúde para você, muita paz, muita alegria, que os seus sonhos sejam realizados, né? Shalom está ligado a isso, né? A paz, a alegria, a realização, a conquistas que vão nos tornar felizes, satisfeitos nesta vida. Shalom vai por esse caminho. Né? Na palavra shalom, na paz de Deus, né, estão presentes muitos elementos que são fundamentais para o bem viver neste mundo, né? Uma outra característica e significado da palavra shalom na Bíblia, a paz de Deus, né, é que shalom é muito mais do que a ausência de guerra ou a ausência de qualquer outro conflito na vida humana, seja esse conflito pessoal ou social. A paz na Bíblia não é definida como ausência de conflito ou ausência de guerra, né? É muito mais que isso, né? Shalom, a paz de Deus, é vida na sua mais possível intensidade, na sua mais possível qualidade, né? É vida plena, é vida na sua plenitude, é estar seguro, é viver em harmonia, viver em tranquilidade, né? No Novo Testamento, a palavra eirene tem o mesmo significado de shalom, mas também eirene serve para descrever
a salvação de Deus em Cristo, a obra salvífica do Pai em Cristo Jesus para o nosso favorecimento, né? Eirene estabelece a salvação, o estado de harmonia, o estado de reconciliação entre nós e Deus, né? É a comunhão que nós temos com Deus que acaba fazendo com que essa paz seja vivida e experimentada por todos nós. Por exemplo, o apóstolo Paulo, no livro aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, escreve assim, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, a paz que vem de Deus, a Eirene, o Shalom, para a nossa vida, para o nosso coração, afugenta todo medo. Né? A paz estabelece a reconciliação, a harmonia, a comunhão com Deus. Né? Nós que somos justificados por meio de Cristo Jesus, vivemos esta plenitude de vida, a novidade divina de vida proporcionada em Cristo Jesus para nós. E por fim, no realismo bíblico, não é possível separar a paz de Deus, né, do sentido espiritual em relação ao vivencial. Não é possível uma pessoa dizer, eu tenho uma paz de espírito, mas a minha vida ao redor, tudo aquilo que é importante para a sustentabilidade da vida, está numa grande desorganização. Não é possível fazer essa separação entre paz espiritual e paz vivencial. Não é possível separarmos a paz de Deus para o nosso íntimo e não para o nosso exterior. Não é possível fazer a separação da paz de Deus em nosso coração para com a nossa realidade, né? E nem é possível nós pensarmos a paz no âmbito pessoal e desconsiderarmos o social. É por isso que nós vamos encontrar em muitos salmos, né, o versículo bíblico, né, o desejo, a oração para que a paz de Deus seja sobre Jerusalém. A paz de Deus seja sobre a cidade, sobre a vida de todos aqueles que habitam, né, a nação, né, a cidade, a comunidade, e também a paz de Deus sobre toda a criação. Este é o significado de Shalom na Bíblia. Este é o significado de Eirene, a paz que vem de Deus, a paz que é bênção de Deus, a paz que é obra de Deus na vida de todos nós, e esta paz que impulsiona a diaconia por parte de todos nós cristãos e também por parte da Igreja de Cristo. Com isto, quero voltar àquela afirmação que fiz há pouco. A diaconia favorece a paz, e a paz enriquece, enaltece a diaconia. Bom, como isto se dá, né? A diaconia favorece a paz. Ou seja, toda vez que nós servimos a quem precisa, toda vez que nós agimos de maneira diaconal para quem está carente, sofre, né, precisa de ajuda, de socorro, nós estamos manifestando, transmitindo, testemunhando e concretizando o Shalom de Deus na vida daquela pessoa. Nós estamos abençoando aquela pessoa por meio da paz que vem de Deus, por meio da paz de Cristo, na vida da pessoa que é assistida por meio da ação diaconal do cristão, da cristã, ou até mesmo por parte da igreja. Nesse sentido que a diaconia favorece a paz. O serviço que nós prestamos em ajudar alguém, de maneira diaconal, favorece a paz, a bênção de Deus, a tranquilidade, o bem-estar, a segurança, o fim do desespero, da preocupação. A diaconia favorece a paz na vida de quem sofre. A paz de Cristo lança fora o medo. A paz de Cristo dá tranquilidade, dá segurança. A
paz de Cristo promove bem-estar, alegria, e tudo aquilo que é motivo da dor, do sofrimento, do desespero, tudo aquilo que é resultado da carência material, emocional, some com a paz de Deus mediante a ação diaconal. Tudo isto é ação e presença de Deus na vida da pessoa que sofre por meio do agir diaconal. É nesse sentido que a diaconia favorece a paz, o shalom na vida das pessoas. E a segunda parte da afirmação, né, a paz enaltece o shalom, aquilo que vem de Deus para a vida das pessoas que sofrem, enriquece a diaconia. Isso porque a paz de Cristo, tanto o shalom quanto a eirene, é manifestação da graça de Deus, do amor de Deus na vida das pessoas. Na diaconia, nós não damos apenas cesta básica, remédio, cobertor, ou prestamos qualquer outra ajuda no sentido de atender ou então assistir a pessoa que sofre. Nós ajudamos sim, com cesta básica, com remédio, com cobertor, com produtos de higiene pessoal, ou qualquer outra ajuda, né? Por meio da escuta ativa, nós ajudamos, nós suprimos a necessidade. Mas em meio a tudo isso, nós levamos também, nós transmitimos também o amor de Deus, a paz de Deus, a graça de Deus, o shalom de Deus para a vida daquela pessoa. É por isso que a diaconia cristã não é assistencialismo. Na verdade, ou melhor, na verdade, vai além do assistencialismo. Nós assistimos as pessoas que sofrem, mas nós vamos além disso aí. Isto porque não basta apenas dar, mas é preciso que a pessoa que recebe a ajuda seja consciente do amor, da graça de Deus para com ela. É preciso que a pessoa que recebe ajuda seja também abençoada com o shalom de Deus. Tenha a certeza, receba a mensagem de que Deus a ama, de que Deus quer o bem dela, de que ela é criada à imagem e à semelhança de Deus e que Deus deseja o melhor para a vida dela. Esta é a diferença da ação diaconal por parte dos cristãos, por parte da Igreja de Cristo. É nesse sentido que a paz de Deus favorece a dignidade da vida humana. No final das contas, o shalom, a eirene, favorece a dignidade da vida humana, principalmente de quem sofre, de quem é carente, de quem está passando por uma situação difícil em que a sua dignidade lhe é roubada. A diaconia vem para desencadear a paz de Deus, o shalom de Deus na vida destas pessoas. Portanto, a paz de Cristo envolve sentimentos. Nós somos seres humanos e na ação diaconal nós sentimos muitas coisas. No entanto, a diaconia não se limita aos sentimentalismos, ou seja, não basta apenas sentir misericórdia, ter compaixão, não basta apenas lamentar. Tudo isso está presente na ação diaconal, mas a diaconia cristã precisa ir além dos sentimentalismos. A paz de Cristo também envolve o nosso interior, mas não se limita à interioridade humana. A paz de Deus está em nosso coração, como nós vimos nos textos bíblicos. Mas a paz de Deus não deve ficar limitada, reservada, guardada em nosso íntimo, em nossa interioridade. A paz de Deus deve extrapolar o nosso ser. E nesta extrapolação se dá por meio da ação diaconal. A paz de Cristo envolve, claro, ideais, envolve expectativas de um futuro melhor para nós, para as pessoas, para o mundo. Tudo isso está presente no shalom, uma vida melhor para mim e para todos.
né? No entanto, a paz de Cristo exige ações concretas, de ajuda ao próximo, para que de fato este mundo, a nossa realidade, seja melhor. Então, a paz de Cristo envolve ideais, envolve sonhos, envolve expectativas em relação ao presente e futuro, mas é preciso agir em prol, em correspondência a esses ideais, a esse desejo de um futuro melhor. E a ação que a igreja realiza é por meio da diaconia. E por fim, a paz de Cristo na relação com a diaconia implica em partilha, implica em dividir, implica em doar o nosso tempo, doar os nossos recursos, doar aquilo que nós temos como demonstração do amor de Deus, como demonstração do shalom de Deus para a pessoa que necessita. Diaconia, na relação com a paz de Cristo, implica em partilha, partilhar, dividir, doar, conceder aquilo que Deus concede a nós mediante a sua graça, a fim de ajudar, a fim de alcançar a quem precisa. Para concluir esta aula, irmãos e irmãs, diaconia e paz significam reconhecer e agir em benefício da dignidade e bem-estar de quem precisa, em direção à vida daquele que passa por necessidade. Quem é ajudado por meio da ação diaconal, quem é alcançado pelo shalom, pela paz de Cristo, por meio da ajuda, né, que os cristãos, que a igreja oferece, sai abençoado por meio da ação divina. Quem recebe ajuda é abençoado por meio da prática da diaconia. Mas também é importante nós nos conscientizarmos de que quem ajuda na relação entre diaconia e paz de Cristo, né, quem ajuda também é abençoado com essa paz. Né? Quem presta socorro com seus recursos, nas suas condições, quem age diaconalmente com quem precisa, né, também é abençoado, também recebe a paz de Deus, também sente este bem-estar. Por isso, a ação diaconal é abençoadora. Abençoa quem recebe ajuda e abençoa quem presta a ajuda. Que nós, como igreja, como cristãos e cristãs, possamos cada vez mais agir, testemunhar o Evangelho de Cristo por meio da diaconia, a fim de que o shalom, a paz de Deus, a paz de Cristo, seja presente em nossa vida e na vida das pessoas que são alcançadas pela prática diaconal. Que Deus assim nos abençoe. Amém.